Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus da medicina. É um trava-língua, Lucão. Esse slogan é um trava-língua, é um desafio aqui pro narrador. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é minha choinha, minha noiva, empreendedora, neonatologista e uma das co-hosts aqui do nosso podcast. Tá craque na apresentação. Tô jogando descalço aqui, ó. Tá. Tô igual o Ronaldinho Gaúcho, olhando pro lado, falando o roteiro pro outro. Maravilhosa, deusa perfeita. Não. Isso aqui é totalmente espontâneo. Totalmente. Zero forçado. Toda vez eu invento, são os adjetivos que vêm na minha cabeça. São coisas assim... você vai falar que não é? É totalmente espontâneo, sem livre espontânea pressão. Eu queria muito lá no Medcast falar assim, meu sorte. É maravilhoso, Deus. Ia ficar um pouco diferente. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui Lucas Parente, médico, um dos fundadores do grupo Medcast. Cara, reparem nesse nome, grupo Medcast. Não é podcast, Medcast, empresa, não. É grupo. É um grupo de empreendedores que tem um baita trabalho aí, né, Lucão? E aí, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar com vocês. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Pois é, cara, a gente criou aí o grupo Medcast, né? E estamos aí já fazendo agora 1 ano, né, de trajetória, bem legal. É porque realmente são 3 caras que pensaram bem diferente e quiseram inovar de várias formas. E a gente tá aí crescendo, graças a Deus, dando tudo certo. Legal. Mas é muito bom estar com vocês, sim. Poxa, super prazer aí. Estamos agora recebendo Chique, até outros hosts. Exatamente. Agora a gente está entrevistando hosts de outros podcasts. Isso é demais. Exato. E hoje a gente vai discutir aqui, Lucão, não só do Medcast, mas também da sua trajetória como médico, do seu principal desafio esse ano, que é prestar uma prova de residência. E eu tava pensando aqui, amor. Uma coisa que é legal é que normalmente a gente chama os convidados aqui que já passaram por esse processo. Sim. Hoje a gente vai poder ouvir da história no mesmo momento que ela acontece, e não só olhando para trás. Alguém que está passando por isso exatamente agora. Então hoje o nosso tema do episódio são as principais decisões que você tem que tomar no seu ano de preparação. Legal, cara. Então, e é engraçado para vocês que estão escutando isso aqui. Eu vim pra cá e é muito difícil você sair sendo um host de um podcast e ser o entrevistado, né? Então, por que nós vamos conversar, cara? Meu Deus. Não, vai ser só tema tranquilo. A gente vai falar aqui sobre política, sobre o que você tá achando do governo da transição. Tranquilo, cara. Se Neymar tem que ser titular ou não. Pô, caramba, velho. Neymar. Brincadeira. Mas assim, falando um pouco de residência, né? Bom, pessoal, satisfação estar com vocês. Eu sou o Lucas, sou médico, tenho 2 meses de formado. Eu sei que é atemporal, mas formei agora. E tô prestando prova, prestei uma tem 2 dias, então... Tá super fresco na cabeça. Exatamente. Vou fazer uma daqui a 2 dias de novo. Nem parou de assar ainda. Nem parei de assar. Pois é. Mas... a trajetória, assim, pra um residente, ela é muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Você tem que se abdicar de muita coisa e todo mundo sabe disso. É igual a vestibular, mas muito diferente. Sim. Uma coisa que sempre minha mãe falava pra mim cara, tu é médico. Se não deu certo agora, vai dar depois. Mas pelo menos você é médico e você tem um emprego, você tem o que fazer. Você não tá esperando dar a possibilidade de poder passar na faculdade. Você já formou. Então, aquele peso grande sempre vai existir, mas a gente tem hoje um leque muito maior de oportunidades que a gente não precisa colocar isso sempre na nossa cabeça, né? Que se cobrar é importante, mas agora o importante é ter saúde mental, estudar com qualidade, não de qualquer forma, saber como estudar e saber organizar teu tempo, né? Trabalho, faculdade, enfim, até porque tu começa a estudar no 6º ano, 5º ano, e você tá na faculdade, você tá no internato. Então você tem que saber conciliar essas coisas. E a gente vê muito isso, né, Lucas? Muita gente que se forma acaba às vezes nem conseguindo curtir direito aquele momento de formatura, aqueles primeiros meses ali pós-formado, porque estão ali na loucura da prova de residência, do desafio. E aí você acaba nem curtindo aquele momento, né? Tem muita gente que deixa, né, de fazer as coisas da formatura pra... Já teve aluno da mentoria que a data da formatura caiu no dia da prova e ela acabou não conseguindo aproveitar tão aquela festa. Minha formatura foi agora, né? Foi agora em outubro, né? Tem 2 meses, vai fazer 2 meses. E
uma das formandas falou assim pra gente, pô, não vou fazer. Ah, porque daqui a um mês tem prova que eu vou prestar. Cara, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado você gerenciar formatura da faculdade, a sua festa de formatura e história de prova de residência. Mas você pode delegar isso. Você pode pedir ajuda pros seus amigos que estão formando com você, sua família que tá com você, pra poder te ajudar em algumas coisas que você pode fazer. Eu acho que você não tem que deixar de viver. Total. Você tem que saber como estudar. E administrar esse teu tempo. Porque isso é principal, cara. A minha formatura foi muito complicado, porque, fiz festa e tal, formei agora, então aquela expectativa de pegar um plantão e tal, trabalhar, eu peguei e botei na minha cabeça assim, cara, não vou trabalhar agora. E eu conversei com meus pais, falei, vocês conseguem ficar mais um tempo aí me ajudando, sem eu poder contribuir? Eles falaram, não, a gente consegue, vai dar certo. E agora eu só estudei. E consegui administrar esse leque. Então, assim, às vezes eu acho que volta na nossa cabeça aquele tempo de vestibulando, sabe? Que a gente tem que fazer, tem. E, cara, tanta coisa passando pela tua vida. É diferente, né? Que agora a gente já tem uma profissão e acho que não dá pra gente esquecer que formatura é uma vez na vida, né? Pô, a minha formatura foi a melhor de todas. Eu tô com o joelho... Eu distendi todos os ligamentos do meu joelho na minha formatura. Literalmente, eu só tô hoje sem usar a prótese, não, a contenção do meu joelho, porque eu falei assim, não, tá tranquilo, dá pra eu ir devagar. Mas, poxa... E é legal você falar desse momento da formatura, porque esses momentos, e a gente acabou de voltar de um momento super especial, né, amor? Sim. Que a gente foi esse fim de semana fazer um almoço de noivado lá na minha cidade, em Niterói, que a gente ficou noivo em agosto. E fico com medo aqui de falar a data errada, gente. Eu tive que até aqui. Agosto. Silêncio pra ver se passou. Pra ver se é isso mesmo. Ficamos noivos em agosto. E agora a gente foi em novembro comemorar lá com família, pai, etc. E aí eu tava conversando com vários amigos meus que estão passando por esse momento. Então alguns acabaram de noivar, outros estão noivos. E a conversa da mesa era, e aí, será que vale a pena fazer o casamento? Não vai? Fazer um negócio menor, maior? E, cara, não tem resposta certa, mas eu acho que esses momentos especiais da sua vida, eles são como rituais. Sim. E o ritual, se ele não for materializado em algo, e eu não tô falando que você tem que fazer uma festa enorme para 1000 pessoas, com um palácio da França, não. Alguma passagem, né? Você tem que tangibilizar aquele momento em alguma coisa concreta para você lembrar daquilo e para aquele momento ter a devida importância que ele tem. Sim. Sabe? Então, esses rituais são muito importantes. A formatura é um deles. Porque no final do dia, você sai de um dia X, passa pro outro, em que você tem um CRM na mão. No você final só do dia passou no conselho, pegou o teu carimbo e foi embora. Se você não fizer nada, o ritual é esse. Mas, cara, você comemorar aqueles últimos 6 anos, que, são super desafiadores, os seus pais poderem curtir isso tem um impacto gigante para os nossos familiares. Vocês falando isso, meu pai, ele dá aula na faculdade onde eu formei. Ó, que legal. Meu pai entregou meu canudo pra mim, Olha isso, cara. Cara, entregou chorando, assim. Lógico, não tem preço, chorando, cara. Então isso não tem preço, velho. Quando você vai ter a chance de viver isso de novo? Exatamente. Nunca. Então. Eu nunca vou esquecer a cara dele vindo chorando com o canudo na mão pra me entregar, entendeu? Então, você tem que pensar nesses pequenos detalhes que vão fazer sua vida diferente lá no futuro. Total. Como é que tu vai chegar pros teus filhos, teus netos e falar assim, me formei. Tá, mas como foi? Não, formei. Ah, mas e aí? Não, só formei. E fui fazer uma prova. E sua mãe, como é que foi o casamento? Não teve. Não teve. Não, e de novo, não obrigando ninguém aqui a tomar nenhuma decisão, mas esses momentos, eles têm um peso a mais, Sim. né? Eles têm um simbolismo pelo menos ali. ter na cabeça pra colocar na balança, né? Exato. Eu sei que às vezes é muito difícil questão financeira. Claro. E aí, isso é indiscutível. Isso é Cada um vai saber onde o sua carro realidade. vai. Exatamente. Mas, são etapas que você tem que passar. Que eu acho que você tem que passar. A formatura é uma delas. A formatura no 3º ano é uma delas. Sim. Assim, você chega lá, beleza, terminou o 3º ano, inclusive aconteceu comigo. Terminei o 3º ano do ensino médio. Num dia, eu era estudante de ensino médio, e no outro dia eu tava lá. E aí? E agora? Eu não tive formatura de ensino médio. Aí, assim, mas eu acho que a vida ela passa tão rápido
que se você não parar pra ter certas lembranças na sua vida, eu acho que... Certos E momentos, uma coisa que meu pai sempre faz. Pô, meu pai sempre tira foto. Pô, tem que ter foto, velho. Faz toda a diferença. Faz tá toda a vendo? diferença. A Gabi é a louca das fotos, cara. A gente vai viajar, cara, é um parto na minha vida. Lá em casa tem um armário, metade desse LED aqui, só com álbum de fotos, cara. Poxa, só álbum. Tem foto do dia que meus pais casaram até hoje. Minha mãe, ela faz questão de ir na gráfica, imprimir as fotos, revelar. Porque, pô, aí eu pego o meu álbum de fotos e vejo um dia que eu nasci. Sim. E vejo meu ABC. Eu lá com a bandeirazinha do Brasil atrás, segurando a fotinha assim. Então, assim, são etapas da sua vida, tem que ser lembradas. E, cara, eu acho que é exatamente por isso que eu sou tão a louca do registro dos momentos, assim. Eu não tenho foto nenhuma da minha infância. O meu pai olhando isso aqui, ele ia ficar assim. Não tem foto da... Minha mãe não tem foto grávida. Não tem muita foto minha de criança, de bebê. Eu acho que a gente já se mudou tantas vezes. Eu nem sei onde estão os álbuns de foto lá de casa. E eu acho que é justamente por isso que eu sou a louca dos registros. Porque eu adoro. Se tem uma coisa que me faz bem, é olhar esses registros depois... Fotos de, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, de quando a gente começou a namorar, às vezes, né, eu e o Bernardo. E, cara, olhar e ver, nossa, esse dia foi assim, esse dia a gente fez isso, esse dia eu lembro que aconteceu beijo, isso. aquela... Nossa, sei lá, de tudo, sabe? Das viagens, nossa, o que a gente... Você olha a foto, você consegue sentir o que você estava sentindo naquele momento. Você consegue, legal, sabe, pegar tudo isso. A gente chama de caixinha de sensações. Caixinha de sensações. Porque tem alguns momentos da sua vida que é até um exercício aqui que a gente vai propor pro pessoal. Que quando você estiver ali, sei lá, na sua formatura, no seu casamento, numa viagem, ou às vezes num jantar que tá super legal com seus amigos, com um colega que você não vê há muito tempo, lembra de parar e guardar aquela sensação que você tá sentindo numa caixinha. Ou seja, tenta colocar ali no espaço da sua memória o que você tá sentindo. E todas as vezes que você estiver passando por alguma situação difícil ou adversa, você tem meio que essa caixinha de sensações para você resgatar e te fazer se sentir melhor. Eu tava hoje... Meu celular não é o mesmo de quando eu entrei na faculdade, mas hoje em dia a gente passa as coisas de um para outro bem tranquilo. Então eu tenho as fotos do dia que eu tava prestando vestibular para medicina. Legal. Aí eu fui fazer uma prova no Pará, em Belém. E aí, no avião, você vê o rio Amazonas, né? Amazonas, isso. Lá de cima do avião, e você fica assim, caralho. Aí eu tava vendo na foto hoje, cara, como passou? Como eu cheguei hoje onde eu cheguei? Cara, eu senti exatamente isso. Eu tava em Niterói, na casa dos meus pais. A gente ficou lá, eu fiquei no meu quarto, onde eu estudava quando eu tava prestando prova de residência. E isso tem 5 anos. E aí você vê que os planos que eu fiz há 5 anos atrás, cara, eles mudaram todos. Eu falei, se concretizaram não, se mudaram todos. Eles mudaram todos, assim. Exatamente. Claro, eu conquistei, tipo assim, meu plano era passar na residência, me formar especialista. Tudo isso aconteceu. Só que hoje, o caminho que eu vou seguindo é um caminho diferente. Isso é muito massa, porque várias coisas que eu sonhava, que eu imaginava que algum dia eu ia talvez alcançar com, sei lá, 40, 50, 60 anos, algumas coisas se tornaram reais agora. E outras eu abandonei. Não são mais prioridade. Tipo, o meu consultório não é mais uma prioridade. Sim. Então, é muito massa você voltar nesses momentos. E aí, inclusive, eu tô até procurando aqui essa foto pra mostrar pra vocês no dia que eu passei no vestibular. Cara, eu tava mostrando isso pra uns amigos meus. Pô, legal demais essa foto aqui, cara. Eu tava mostrando isso aqui pros amigos meus esse final de semana e falando assim... Pra quem não tá vendo aí, ó, tipo assim... Não vai. Ai, dá pra ver, ó. Tomou uma ovada, raspou a na cabeça. Quem não, né? Eu lembro do cheiro de ovo até hoje. E assim, eu olhando pro dia que eu passei e vendo, eu cheguei lá. E o pensamento que eu tenho hoje, prestando pra prova de residência, é o mesmo. Eu tô com medo. Cara, eu não sei como vai ser daqui a 3 meses. Por quê? Por que 3 meses? Porque nós estamos gravando agora em dezembro. Não sei quando está escutando esse áudio, né? Mas estamos gravando em dezembro. Final de novembro para dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses. Sim. Para poder começar uma nova etapa na minha vida. Numa outra cidade, num outro estado. E se não for para começar, eu vou ter que tomar um rumo na minha vida. Sim. Mas eu sou médico. Então, como é que vai ser esse rumo? Então, assim, esse pensamento que eu tenho, ele me conforta, mas também me traz também um pouco aquele sentimento de responsabilidade. Não, tenho que estudar, tenho que me forçar um pouco, tenho que fazer isso sim.
Mas Acho que te motiva o pensamento também, né? de que vai dar certo, ele tem que o pensamento é que, mesmo se der errado, entre aspas, vai dar certo. tipo, o pior cenário possível, que é talvez não passar, Sim. cara, continua sendo um cenário muito bom. Sim. Você continua sendo médico, Exatamente. você continua podendo trabalhar, você continua podendo se manter, e a prova de residência vai ter ano que vem de novo. Exatamente. E aí, talvez você consiga. E não é se preparar pensar que, melhor. eu vou perder um ano na minha vida. Às vezes esse ano é essencial. Total. Às vezes você passa mais um ano estudando, ou então você entrar na residência logo, tudo tem um motivo. Sim. É o Então que eu você tem falo sempre. Minha irmã tá prestando prova agora e eu falo isso pra ela todas as vezes. Certas coisas dependem da gente e certas coisas não. E às vezes a gente não entende que as coisas acontecem, por que elas acontecem do jeito que a gente não queria, mas lá na frente a gente vai olhar pra trás e falar, tá, agora eu entendi por que isso não aconteceu. Então, acho que isso a todo mundo aqui, né, tem as suas tem histórias pra contar da vida, de coisas que queriam que acontecessem de um jeito e aconteceram de outro completamente diferente, mas que no final foi a melhor coisa que aconteceu, né, Tudo por tem um N motivo, motivos. tudo tem que acontecer da forma que tem que acontecer. Exato. E a minha maior dificuldade esse ano, eu comecei a estudar no passado. Estudei muito, cara. Ano passado, frenético, cara. Mas também fazia tudo tranquilo, assim, não abdiquei de nada. E a gente tava conversando mais cedo. Eu sou o cara que faz tudo. Pô, fui diretor de atlética. Fui diretor de bateria da atlética. Vamos lá. Eu era diretor da bateria, diretor da atlética junto. Eu era do centro acadêmico, eu era da IFMSA. E eu era de 4 ligas. Fora a faculdade, fora namoro. Então, tu vê, e eu conseguia dar conta. E o estágio também. E o estágio. O estágio começou depois. Mas eu conseguia dar conta. Então, assim, eu fazia tudo. Tirava notas boas, tirava. Mas, quando foi no meu 5º ano, eu falei assim, não, agora eu tenho que começar a reduzir. Reduzir, sair das coisas. Ainda tava no estágio, mas tinha que reduzir. E quando foi esse ano, eu falei, agora eu vou sair de tudo. Cara, eu saí de tudo. E o que eu vou fazer? Eu vou estudar, tá, eu tenho que estudar. Mas a tua cabeça, ela fica borbulhando, ela fica trabalhando. E aí veio o Medcast. Então foi aí que eu consegui. Pô, é difícil pro cara se montar uma empresa, estudar pra residência e tal. Mas era o estímulo que eu tava precisando pra também não pirar, exatamente. Eu brinco que existe um limiar quando você fala de eficiência e produtividade, que é ali achar o ponto ótimo entre o excesso de tempo, em que você fica... Quando você tem muito tempo disponível, você acaba entregando menos, porque você tende a se atolar com os prazos. Tem aquela lei de Parkinson, né? Que o trabalho se expande para ocupar o tempo disponível para dar conta daquele trabalho. E também não dá para ser a falta de tempo ao extremo, em que você tem 1 milhão de coisas, você está sempre empilhando um pratinho na mão, porque isso desgasta, isso cansa e com certeza você não vai conseguir avançar em todas as direções ao mesmo tempo, né? Aquela imagenzinha do essencialismo clássica. Então, é esse ponto ótimo em que você também não tem um excesso de tempo absurdo, em que você consegue procrastinar demais, mas também você tem alguma flexibilidade para poder priorizar as suas tarefas e determinar o que é mais importante para você. No final do dia, é tudo sobre gestão de tempo, né? É você saber que horas vai acordar, e que horas vai dormir e o que você vai fazer nesse intervalo. Exatamente. Então eu fazia muito isso. Eu não sou um cara muito bom de celular, de fazer as coisas no computador, de me organizar por agenda eletrônica. Eu sou o cara que pega uma folha de papel. Bernardo Surto. Eu sou um cara que faz isso. Né? Eu pego uma folha de papel e eu falo, eu tenho que fazer isso hoje. Não importa o horário, mas eu tenho que fazer. Então eu coloco lá e eu vou riscando. E aí amanhã eu tenho que fazer isso. E a mesma coisa com o estudo. Eu tenho que estudar tantos assuntos hoje. Aí eu estudo tantos assuntos hoje. Porque na minha cabeça eu já consigo de forma automática saber quanto tempo eu vou demorar para cada coisa. Então assim, eu tenho essa facilidade. Às vezes não é para todo mundo. Então às vezes as agendas eletrônicas ajudam. Às vezes um amigo meu trabalha só com a agenda e é assim, horário tal, você tem que fazer isso, desculpa, para mim não dá certo. Para ele dá. Então é saber gerenciar como você vai fazer. A questão é que você tem que saber fazer seu tempo. Sim. E no final do dia, cada um vai organizar o seu tempo, cada um vai, enfim, usar as ferramentas que se adequam melhor para a sua realidade. E antes de você decidir onde você vai alocar seu tempo, em qual horário eu vou fazer, a primeira decisão que você tem é o que eu vou fazer, né? O que eu vou priorizar e o que eu não vou priorizar. Uma coisa que eu aprendi, né,
quebrando a cara mesmo, né? Com questão realmente de gerenciamento de tempo, é me programar sempre no dia anterior. E a mentoria me ajudou muito isso. Inclusive, eu faço mentoria do Bernardo. Deixa eu chegar. A mentoria me ajudou muito nisso. Spoiler. A chegar no dia anterior e falar assim, amanhã eu vou fazer isso. E não chegar agora de manhã, hoje de manhã, quando eu acordar. O que eu tenho que fazer hoje? Não, eu já chego no dia anterior, já planejando no dia seguinte. É coisa de ansioso. É coisa de gente organizada. Gente, eu organizo minha semana. Eu organizo a semana. Eu acho que a ansiedade é você acordar e pensar, cara, o que eu tenho que fazer hoje? Aí você fica naquela... Tem 1 milhão de possibilidades ali. Deus me livre. E aí foi legal você ter puxado esse assunto da mentoria, porque é muito bacana ver as pessoas seguindo um pouco da filosofia que a gente prega. Porque na mentoria, a gente tenta trazer a estratégia, o direcionamento, tudo isso, gestão de tempo, a parte de metodologias ativas, de também dizer não para várias coisas, dizer não para apostilas, por exemplo, processo de material teórico. E aí você vê que conforme você vai organizando, o tempo vai sobrando. Sim. A ponto de você não precisar abrir mão da sua vida pessoal, da sua saúde mental. Você consegue ter seu projeto paralelo, mesmo no ano de prova, mesmo ainda estando na faculdade, você formou agora há pouco tempo. Então, você vai vendo que, cara, às vezes você está ali reclamando que não tem tempo, mas o que te faltou foi parar um tempo, gastar um tempo para organizar. Porque esse trabalho você faz uma vez, e aí você colhe ele o ano inteiro. E isso é muito legal. Vamos lá. Voltando agora para estudo de residência. Ano passado, com um pouco da minha trajetória, né? Com certeza. Ano passado, no meu 5º ano do curso, eu estava fazendo um cursinho preparatório e não fazia mentoria. Conhecia, mas não tinha feito, porque eu pensei assim, não, esse meu 5º ano eu vou lapidar o meu conhecimento. Porque eu achava que eu tinha visto muita coisa na faculdade, mas que muita coisa que cobrava em prova de residência não era dada. Não são coisas que caem em prova, é coisa muito rara, que você não vê no seu dia a dia. E o que você vai estudar na sua graduação é coisas cotidianas, que realmente aparecem, às vezes uma coisa rara ou outra. Então, eu parei meu 5º ano para poder lapidar meu conhecimento. Volto a dizer, isso aqui foi uma estratégia minha. Se vai dar certo ou não, eu vou saber daqui a 2 meses. Mas, então, eu li todas as apostilas do cursinho. Todas. Da primeira página até hoje. Eu li não, é a primeira todas. Pessoa sobre a face da Terra que eu acho que eu já vou te mostrar depois do aplicativo, quando terminar aqui a entrevista, o bate-papo. Tá tudo feito. Ticado, tudo né? cheque. Eu fiz todas as questões de todas as apostilas. E fiz todas as apostilas. E assisti todas as aulas. Fiz tudo. Não fiz nada a mais disso. Porque também não tava, né? Mas eu fiz tudo isso. Eu consegui fazer. E fiz algumas provas de residência, não como treinador, eu digo assim, pra estudar mesmo em casa. E fiz o 5º ano assim. Terminei as apostilas todas em janeiro desse ano. Não consegui fazer no ano todo, mas consegui fazer todas. E aí esse ano eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Eu acho que se eu continuar desse jeito, eu não vou conseguir chegar no final do ano, do meu 6º ano, com a aprovação. E isso você falava baseado no seu desempenho em provas ali. Isso. Eu tinha um conhecimento, porque eu tinha estudado, eu sabia as coisas, mas às vezes faltava a malícia da prova, ter aquele conhecimento de como fazer prova. Tornar esse conhecimento mais acessível. E tornar isso prático. Porque eu sabia, mas não sabia aplicar na hora da prova. E eu sempre tive muita dificuldade. Pô, sou um cara muito, muito hiperativo. Pra eu sentar na cadeira pra poder fazer as coisas. Vocês estão vendo, eu tô me movimentando o tempo todo. Você parar na cadeira pra poder fazer as suas atividades, pelo menos pra mim, era muito difícil. Então eu falei assim, pô, estou precisando de alguém pra me ajudar. E eu já conhecia você, pelo MedSkill. Na pandemia, 2020, no começo da pandemia, eu assinei o MedSkill. E aí eu vi, pô, legal, cara, finanças e tal, conhecimento, treinamento de tempo, gestão de tempo e tal. Foi muito legal. Consumi o MedSkill todinho. Na época... deu pra ver que você fez o currículo 4.0 ali na risca. Na risca. Eu tinha... não tinha tantos cursos como tem hoje, né? Mas eu consegui consumir todos eles. E aí, eu cheguei assim pra mim e falei, pô, tô precisando de ajuda. E aí, veio
Não sei apareceu como no anúncio no Instagram do nada. Alô, Carlos. Apareceu no anúncio do Instagram. Como é que é o nome dele, cara? Lá do Piauí? O Gui Caio. Miranda? Não, o que faz o patrocinado de você? O João. O João, pô, o João lá, pô, apareceu lá pra mim. Valeu, João, brigadão, salvou minha vida. E aí, eu comecei, pô, vamos lá. Aí assisti aquelas lives de abertura, né, que vocês fizeram em dezembro do ano passado. E aí, pô, vou vacinar, assinei. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no primeiro mês de fevereiro, quando a gente iniciou, em janeiro, quando a gente iniciou, você falou assim, não, pessoal, agora tem um tempo para descansar, vamos fazendo as apostilas. Vamos começar realmente em fevereiro. Quando começou em fevereiro, na primeira reunião magna, quem quer fazer projetos agora em 2023 tem que fazer 300 questões por semana. Aí esse cara tá louco. E assim, né? Com 2 pés na porta, né? Não. Aí pessoal, vocês vão ver que isso aqui é besteira. Aí é louco, um cara desse é louco. Não tem sentido fazer um negócio desse. Primeira semana eu fiz 200 e poucas questões. E fui fazendo. Só semana passada eu fiz 700 e alguma coisa. Então assim, cara, você consegue, você vai fazendo, você vai evoluindo. E não li uma apostila esse ano, só fiz questões baseado no conhecimento que eu já tinha, botei em prática o que vocês falaram. Nesse momento o Bernardo está com um sorriso de orelha a orelha. O coração tá... Quando ele falou, não li nenhuma apostila. Não, porque faz a conta comigo, olha só. Não vou mentir. Eu assisti algumas videoaulas que tinha na apostila, mas eu não li. Beleza. Mas sim, não parei pra ler. Mas olha só, faz uma conta aqui comigo. Se você recebe 50 apostilas do seu preparatório, que é um número ok aí, em média, uma por semana, e cada apostila você demora ali 4 horas pra ler, são 200 horas do seu ano líquidas que você economizou. Cara, essas 200 horas, se você dividir por semana, são 4 horas a mais por semana que você tem. Às vezes é o tempo que você dedica hoje ao Medcast. Talvez um pouco mais. Às vezes é um tempo que você dedica pra você. Pra você relaxar, pra você fazer esporte, pra você sair com a sua namorada. Fazer esporte. Nesse momento, pra quem não tá vendo, ele mostrou o shape aqui do futuro residente, que a gente sofre no ano de preparação. Mas, cara, é muito tempo que às vezes a gente gasta e você mesmo colocou. O resultado disso não foi pior. Pelo contrário, você com menos tempo ali de dedicação a algumas coisas que não geram tanto resultado, você conseguiu aumentar a sua performance em prova. E eu administrei meu tempo. Eu saí de tudo que eu fazia extra, que era extra faculdade, liga acadêmica, estágio que terminou, centro acadêmico. Eu fiz tudo. Você pega meu currículo, como esse cara... E eu consegui fazer. Não foi minha boca, eu fiz. Foi muito legal. Minha trajetória na faculdade eu amo minha faculdade. Inclusive, Grupo AF, Nova FAP, um beijo pra vocês, amo pra vocês. Boa. Um merchanzão aqui, então. Faz perto. E assim, eu tive que sair de tudo, mas eu não deixei de sair com minha namorada, não deixei de ir pra show, deixei de beber, deixei, porque, acordar no dia seguinte com ressaca pra não estudar, não dava certo. Lógico. Você tem que saber. De algumas coisas você tem que abdicar. Ter algumas abdicações. Mas eu não, todo final de semana eu estava... mentira não. Todo final de semana eu fico meio trocando de dedo. Pra quem não tá assistindo no YouTube, eu dei um cutucão no Bernardo, que ele tá com a aliança dele na mão, brincando, vai perder. Não, é clássico. eu não deixei de ter uma vida social, deixei de ser 100% ativo com meus amigos, conversei com eles, falei, olha, agora não tá dando, eu vou começar a prestar prova no final do ano, eu preciso diminuir bem, mas estava lá, não pirei, não fiquei louco, né? E nem precisa, né? Quando você consegue administrar, você vê que até agora, no final, assim, eu diminuí minhas saídas, tava só vendo minha namorada mesmo, saindo com meus pais e tal, diminuí bem mesmo nesses últimos 3 meses, mas é uma coisa que eu acho que eu nunca aprendi tanto nesses 3 meses que eu realmente abdiquei de tudo, que é o gás que a gente tem que dar nesse final, mas também cansei, né? E a gente chega no final cansado, a gente chega e às vezes fazer uma prova que não dá dando muito certo, não deu muito certo, desmotiva, mas a gente tem que pensar que próxima semana vai ter outra. Total. E você tem que se preparar para ela de novo e vai, aquele gás de novo. E às vezes aquela palavra de motivação é importante, por isso que as coisas da mentoria que eu gostava, é o pessoal que
não é só a métrica, não é só a plataforma. Tem toda uma equipe por fora que ajuda nisso aí, isso é bem legal. Que, assim, motiva. Agora ele tá pra chorar aqui também, né, pessoal? Inclusive, fazer o convite aqui para quem quiser conhecer mais do nosso programa. As inscrições estão abertas para 2023. Um precinho promocional e uma condição especial que a gente está oferecendo para todos os novos inscritos, o PNP Multimídia, para acelerar aí na preparação das provas. E se Deus permitir, próximo ano eu não vou fazer essa mentoria. Amém. Ano que vem, quem sabe você não tá aqui Monitor, do outro lado. Exato. Monitor, isso aí. Que a gente também tem essa cultura que todo ano a gente seleciona ali alunos que têm o perfil para se tornar monitor e que tiveram resultado. Tem que ter os dois, não dá para ter apenas uma coisa um. só. E a gente traz novos monitores para o programa Mentoria Residência para contribuir para a equipe, trazer mais experiência, mais rodagem, mais vivência, para manter o programa sempre atualizado. E a galera é boa, a galera é, assim, muito educada, muita gente boa, sempre responde a gente. Pô, o Brunão salva demais aquela plataforma. Brunão agora virou... o Bruno Bonando. Bruno Bonando. É que tem 2 Brunos. Na verdade, tem 3 Brunos, né? O Bruno salva demais. Pô, eu falei com ele. Inclusive, esse final de semana eu tava precisando de uma ajuda. Deu um problema na minha plataforma. Ele, não, Lu, faz isso aqui, faz isso, dá certo, tudo certo. Então, assim, gente, sábado à noite, cara. Sim. Sábado à noite. Não, cara, vai lá, vai dar certo. Inclusive, é aniversário dele hoje. Olha. Parabéns, homenagem. Boa. E, cara, das decisões importantes que a gente tem que tomar no ano de preparação, você já falou de uma, que eu acho que até vale a pena a gente discutir sobre isso, que é a questão do quanto trabalhar depois de formado, né? Porque muita gente se forma, às vezes, meio do ano, ou final do ano, um pouquinho antes das provas, e fica naquela, mas, pô, quanto eu trabalho, quanto eu dedico de tempo ao estudo. E antes de você falar um pouco do porquê que você tomou essa decisão, eu queria contar um pouco de como foi no meu caso. Que eu formei meio do ano, formei em maio para junho. E o que eu decidi? Primeiro, eu não ia trabalhar em UBS. E por que eu não ia trabalhar em UBS? Porque a UBS, normalmente, ela tem uma rotina ali muito estrita. Então, são aquelas 20, 40 horas semanais e você não tem muita flexibilidade. Hora pra chegar, hora pra sair. Né? E você não consegue, vou trocar aqui meu plantão hoje com um colega porque eu tô numa semana pegada. Então, eu escolhi o caminho da flexibilidade. Então, tinha um plantão fixo na semana e os outros eu ia dando conforme o momento do meu ano. Então, no início ali, em que eu formei, estamos ali em maio, junho, eu dava 3 a 4 plantões por semana. Umas 48 horas, em média, de trabalho. Beleza. E eu ia acompanhando meu desempenho. Ia vendo ali meu resultado. Então, tô conseguindo fazer aquilo que eu me propus a fazer? As métricas, as questões, percentual de acerto? Ok, então dá para manter. Quando o negócio começou a apertar, eu comecei a reduzir e comecei a também a trocar os plantões diurnos pelos plantões noturnos. Por que eu fazia isso? Melhor. Porque quando você tá de plantão diurno, de 7 às 19, cara, aquele é um dia morto de estudo. E você não para. Você não vai conseguir estudar de manhã. E você não vai chegar em casa à noite, às vezes. E à noite você vai chegar cansado. Pô, você dificilmente vai conseguir estudar alguma coisa se você não... Plantão diurno é plantão diurno. Você não vai ter um momento ali de descanso e tudo mais. Então, essa foi uma estratégia que funcionou muito pra mim, porque eu não tive que abrir mão de todo o trabalho. Então, eu consegui manter ali, consegui juntar uma graninha pra minha residência. Peguei mão. Vivi ali, lá no Rio, trabalhei em algumas unidades semi-intensiva, emergência, foi bem legal. E mais na reta final, exatamente nesse momento do que você tá falando, de outubro, novembro, aí eu parei mesmo. Aí eu já tinha batido a meta financeira que eu tinha colocado na cabeça, aí reduzi de vez e aí foquei nas provas. Mas eu acho que é legal a gente compartilhar essa experiência, porque é uma dúvida que, cara, chega todo dia no meu Instagram, de quanto trabalhar. E você vê que não tem um caminho certo, né, Você tem que saber o que você vai fazer. Exato. No meu caso, se eu tivesse me formado no meio do ano como você, provavelmente teria trabalhado. Sim. Porque eu sou agitado. Eu ficar em casa o tempo todo sem fazer nada. Você arrumou um outro trabalho também, né, cara? Eu ia falar que, tipo assim, você não tá deixando de trabalhar. Você tá trabalhando de uma outra forma, que não assistência. Mas o tempo que eu gasto é muito menor. Sim, com certeza. Eu gasto, sei lá, 6 horas por semana. O tempo que você deixou de ler a mochila. Exatamente. Mas assim, se eu tivesse me formado no meio do ano, com certeza eu teria trabalhado alguma coisa. Teria feito alguma coisa. Mas tudo tem que ser da forma que é pra ser, né? Exatamente. Então assim, como eu me formei agora em outubro, por conta da pandemia atrasou um pouco, eu falei assim, conversei com meus pais, falei, e aí? Eles conseguem segurar? É o olho no furacão, né? Final de faculdade, tem formatura, tem a colação em si, né? É um gasto um pouco maior.
vim de uma faculdade particular, então tem um gasto da mensalidade também. E manter mesmo, né, pô, casa, né? Eu falei, pô, e aí, consegue eu não trabalhar por agora? Só depois? Eles falaram, não, dá certo, dá pra segurar um pouco. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Total. Pra não dizer que eu não trabalho, eu dei um plantão. Porque pra ajudar um amigo meu que precisou realmente, e eu, não, tô livre, fui socorrer, vou lá. E eu acho que, pra mim, deu certo. Está dando certo. Até porque eu tô em São Paulo agora e tô fazendo as minhas atividades de estudo aqui. Então, pra mim, tá dando certo. Você tem que ver o que vai ser bom pra você. O que você vai... eu preciso agora só trabalhar. Acontece muito com amigos meus. Sim. Não vão prestar prova agora de residência. E tá tudo certo. Porque tá tudo certo. Eu preciso ajudar meus pais. Sim. Não, agora eu não me preparei tão bem esse ano e eu vou trabalhar, poder próximo ano conseguir uma grana e poder pagar um preparatório, pagar uma mentoria, inclusive mentoria. Então, assim, tudo tem seu tempo. E pra mim deu. Essa dúvida frequente que você recebe, a pessoa tem que parar pra ver a vida dela. Exato. Olhar pra o que ela consegue fazer num dia. Não, eu consigo trabalhar durante a manhã toda e estudar de noite. Cara, vai lá, pô. Quebra pau. Né? Não tem certo e errado, né? Acho que... E o que você fez? Fui trabalhar à noite. À noite é bem melhor, porque você tem horário de descanso, então às vezes você consegue dormir um pouco melhor, às vezes não consegue. Não, e tem pessoas que não funcionam dessa forma. Tem pessoas que quando dão plantão noturno, cara, tipo assim, o dia seguinte é um caos, porque a pessoa tá cansada, e aí ela não produz, e aí ela se cobra, enfim. Então é testar dentro da sua realidade, e principalmente, é uma coisa que as pessoas esquecem de fazer. Porque quando você tá testando alguma coisa, o teste ele só vai ser eficiente se você medir. Então o que você vai medir com essa decisão? Porque às vezes a gente ignora isso. Eu vou fazer isso aqui. Ok, mas o que você vai acompanhar? Eu tinha muito isso na minha época de preparação e é alguma coisa que eu trago pra dentro da mentoria. São as métricas, são os indicadores. Cara, aquilo ali são as coordenadas do seu estudo. Eu aposto com você que durante esse ano todo, o seu percentual de acerto, as suas revisões, o número de questões que você foi fazendo, foi aumentando e isso foi te trazendo ali um indicador. Pô, você tá melhorando, você tá em linha. E agora, fazendo as provas, esses indicadores que você vinha tendo na mentoria, tão coerentes com os resultados que você vem tendo? Em parte. Às vezes eu fazia uma prova na mentoria e não me dava tão bem, e agora na prova me deu melhor. Oscila. Oscila. Às vezes não. Pô, eu estudei muito pra aquela prova, mas não foi. Às vezes não encaixa. Às vezes tem conhecimento que não encaixa com a prova. Mas você tem um norte ali. Sim, você sabe. Eu sei que eu não vou tirar nota mais baixa do que aquela que eu tava tirando. Ou eu tiro mais alto ou tiro a mesma. O pensamento era esse, né? Mas às vezes dá a zica da prova ser uma coisa nada a ver. Completamente diferente. Enfim, mas, cara, prova é isso, é fazer. Você tem que fazer a prova. Você tem que estar aí testando. Minha preparação desse ano, ela foi bem interessante. Comecei com 50% de acerto nas questões que eu tava fazendo todas. Caramba. Pô, muito baixo, tá? E aí, terminei com 80. E aí, tô nessa. É quase dobrar, né? O seu resultado. Quase dobrei, entendeu? E aí, eu saí e você vê a oscilação. Mas assim, a oscilação, quando você pega... um horizonte maior aí pra cima, né? A oscilação é pra cima. Exatamente, a oscilação é pra cima. Então, cara, é tentar. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de fazer. Ou não, você já tem, né? Exatamente. O não você já tem. Agora você busca humilhação, entendeu? Desse jeito. Mas a vida é assim. A vida é assim. Mas muitas pessoas, cara, e principalmente quem vem de uma cidade menor, às vezes não de um grande centro, tem aquele negócio. Mas eu vou pra São Paulo, eu vou enfrentar ali as principais provas. Existe, às vezes, uma questão daquela síndrome do impostor, né? De tipo, pô, será que se eu consigo? Será que eu consigo? Será que essa instituição é pra mim? Então, eu acho que é legal a gente discutir isso também, porque muita gente vem com essa mentalidade, cara. E se você não comprar essa briga interna, não adianta. Se você não acreditar que você pode, não adianta o Bernardo, o Gabi, o Lucas falar que vai dar certo, porque não vai. Tenho 2 histórias pra te contar sobre isso. A primeira, até te falei já isso, lá quando a gente tava conversando antes. Tem uma máxima, isso é massa, um ditado que o pessoal fala, se você quer passar na residência, tem que matar um piauiense. Sempre tem isso. Ou um concurso, enfim. Porque, cara, a gente não tem o que fazer lá. Não tem praia na cidade, na Teresina, na capital, né? É a única capital do Nordeste que não tem praia. Então, o que a gente faz? A gente estuda. A gente não tem o que fazer. Então, assim, você pega uns residentes que estão estudando a gente aqui,
vai ter um piauiense junto com você. Sempre tem um piauiense junto. Mas não é porque a gente é mais inteligente, nem é porque a gente estuda mais. É porque vai, entendeu? A gente não tem muito o que fazer e vai estar pra estudar. Mas eu sempre tive muita dificuldade em relação a isso. A saber o quanto eu fui bom. Quanto eu sou bom, na verdade. Por quê? Eu sempre tive muita dificuldade. Agora, voltando aqui pra minha infância, sempre tive muita dificuldade no colégio. Muita dificuldade em aprendizado, enfim. Sempre fui muito hiperativo. Né? Me diagnosticando com TDAH aqui, ó. Não. E aí, nada a ver. Boa. É de Nossa, boa. aqui, ó. Muito terapia. É muito bem terapia. mais TDAH. Eu sou? Você é mais um padrão desatento. Entendi. É muito terapia aqui, filho. Eu tô assim, tranquilo hoje. E aí, Domesticado. Domesticado, exatamente. E então, assim, e eu tive muita dificuldade de poder passar no vestibular. Então, o que acontece hoje, quando eu tô fazendo prova de residência? Aquele pensamento do vestibular volta. Os demônios voltam. Os demônios voltam. Sim. Então, assim, cara, eu vou passar, eu vou ser assim de novo, não vou conseguir. Aquela coisa de fica matutando, não, você não é bom, você não vai conseguir, a galera é melhor. Pô, a cara fez em São Paulo, fez na melhor instituição e tá junto contigo, e esse cara vai conseguir, tu não vai. Não é isso, cara. Às vezes ele não teve preparação tão boa como você teve. Sim. Às vezes, pô, e é sorte também. Eu sou muito, eu não ia falar isso aqui, mas eu sou muito, eu não digo contra, mas eu critico muitas vezes o sistema de ensino brasileiro. Esse negócio de prova, de vestibular. Sim. Porque às vezes é sorte, pô. Né, cara? É sorte. Não, isso não, prova nenhuma é capaz de medir o tanto que a gente tanto que você sabe. sabe de E uma inclusive, voltando agora pro Medcast, a gente trouxe um médico uns 2 meses atrás. Inclusive, o Dr. Paulo Cortelazzi. Cara, genial, velho. O cara formou aqui em São Paulo, fez faculdade aqui em São Paulo, formou e voltou pro estado do Piauí. E aí, uma coisa que ele falou lá aqui, eu fiquei assim, é pura verdade. Para de se importar com nota. Tu que é acadêmico, para de se importar com nota. Foca no teu paciente, cara. Mas, infelizmente, o nosso sistema de ensino, a gente tem que fazer uma prova. Você pode ser o melhor com o paciente, mas se você não souber fazer aquela prova, você não vai passar. Exato. E às vezes um cara que tem todas as qualidades, mas estudou mais para aquela prova, passa. Entendeu? Então, assim, cara, é saber fazer prova, é saber como estudar e ter sorte. É igual Enem. É ter sorte. É dar sorte. Uma coisa que eu sempre falo também, assim, quando a gente tá prestando prova, a única coisa que depende da gente é a nossa preparação. É a certeza de que a gente teve uma boa preparação. Sim. Todo o resto não depende da gente. Então, por mais que a gente se prepare, e eu tô falando isso com conhecimento de causa, né? Porque quando eu fui fazer prova de R1, eu não passei eu passei em todas, menos na que eu queria, de verdade. Então, eu prestei poucas instituições, já porque eu não queria, né? Eu sabia que eu não queria ir para alguns lugares. Então, eu prestei poucas instituições e eu passei em todas, menos na que eu queria, que era a USP. E aí, naquela época, eu lembro que eu fiquei, putz, cara, eu fiz 5 provas, eu passei em 4 e eu só não passei na que eu queria. Por quê? Poxa, será que eu não me preparei o suficiente? A minha mãe veio e falou, não é isso, você se preparou o suficiente, tanto que você teve um resultado favorável. Só que tem certas coisas que não são pra acontecer. E você vai entender isso um dia, tá tudo bem. Vai, escolhe outra, né? Todas eram instituições que você gostaria de estar, por isso que você prestou. Então vai, escolhe. E deu, esquece. Um dia você vai entender por que você não passou. E aí é isso. Eu acho que hoje, olhando, eu sei exatamente por que eu não passei na USP no R1. Porque acho que eu não estaria aqui sentada nessa cadeira. Muitas das coisas que eu faço na minha vida, 90% das coisas que eu faço na minha vida, não estariam acontecendo, não teriam acontecido se eu tivesse ido pra lá. Naquele momento, eu voltei depois, mas foi em outro momento, né? Com a vida de outro jeito. Então, e com eu outro acho pensamento, outra forma Então é isso, você tem que ter a certeza de que o que depende de mim, a minha parte, que é sentar a bunda na cadeira, estudar, me preparar, eu tô aqui fazendo. O que vai ser daqui pra frente, cara, não sei. Igual agora, minha irmã tá prestando prova. Caiu uma barreira lá no sul, talvez ela não consiga pegar o ônibus pra chegar aqui em São Paulo. Cara, não é porque... Caramba. Você entende? Vai dar certo, Deus quiser, ela vai conseguir e tal, a gente vai dar outro jeito. Mas você entende que tem coisas que
Fogem do nosso controle. Você acha que o ano inteiro de preparação dela, ela pensou que 2 dias antes dela viajar pra prova, ia chover a vida lá no sul, ia cair uma barreira e talvez ela não conseguisse pegar a estrada? Cara, tem certas coisas que não dependem da gente. E outra coisa, ó, aconteceu com minha mãe. Pô, minha mãe é médica e tava fazendo um concurso na época, não era nem residência mais. Era um concurso pra poder ir pra um hospital. E ela teve diarreia na hora do concurso. E teve que sair da prova e não podia sair com 1 hora de prova. Não. E ela teve que sair. E, pô, não era pra ela. Então, assim, certo, você não pode ir pra lá pensando assim, meu Deus do céu, vai com calma, vai tranquilo. Vai ser o que tiver que vai ser o que tiver que joga pro universo. Eu cheguei para a prova domingo e falei assim, eu fiz o que eu pude fazer. Esse é o melhor sentimento que você pode ter com relação a qualquer coisa na sua vida. Relacionamento com pessoas, relacionamentos afetivos, enfim, estudo, carreira, trabalho, tudo. Colegas de trabalho. Você tem que ter essa consciência sempre. Cara, o que dependia de mim, o meu melhor, eu fiz. Ponto. O resto é consequência, que seja o que for melhor, que aconteça o que for melhor, né? Eu acho que a gente ter essa tranquilidade de poder deitar no travesseiro à noite e pensar nisso, não tem preço. É verdade. E tem uma outra decisão importante, que às vezes o pessoal fica muito apegado por exemplo, o seu caso. Pô, sou do Piauí, Teresina, vou para São Paulo. Então a ideia é vir para São Paulo, pelos seus estados que você está tendo, você vai conseguir chegar aqui em São Paulo com tranquilidade. E aí fica naquela, mas eu fiz residência em São Paulo, então tem que ficar para sempre na minha vida em São Paulo. E não é assim. Não. A gente vê que não existe essas amarras já, você tem que morar onde você fez residência, ou não. Você só pode trabalhar no local onde você fez residência, enfim. Às vezes a gente fica com esse estereótipo, esses estigmas, e isso não é verdade. A cabeça do carioca mudando depois de voltar do Rio de Janeiro. Deus, tomara. Porque antes era, vou ficar em São Paulo pra sempre. Agora eu tô sentindo que ele tá dando uma amolecida. Jogando pro universo. Ou pra mulher. Tipo isso. Cara, assim, eu quero fazer residência em São Paulo, mas eu não quero morar minha vida em São Paulo. Eu quero voltar pra minha cidade. Agora você vai queimar a língua. Eu gosto muito de São Paulo, mas eu tenho um carinho muito grande por Teresina. Muito grande mesmo. Assim, pô, morei minha vida inteira lá, cara. Morei fora um tempo atrás, morei, quero voltar pra lá. Sempre tive essa ideia. Tenho meus pais, sou muito apegado à minha família, então eu quero voltar. E esse pensamento de ser uma barreira é difícil, mas não é aquela coisa impossível. Cara, tem um preceptor meu que, na época da faculdade, o cara foi chefe de endócrino aqui da HC, da USP, velho. Passou 10 anos aqui. E aí falou assim, cara, não quero mais, vou voltar pra minha cidade. Voltou e tá lá, tá brilhando, entendeu? Mas ele fez tudo aqui, tava 10 anos aqui, longe de todo mundo. Mas não é por isso que ele não vai ser aceito lá. Sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço pra gente boa. Se você mostrar o seu melhor, se você fizer o seu melhor, vai dar certo. Então, eu acho que é difícil no começo. Você vai ter um ano difícil aí quando voltar. Às vezes nem isso. Nem isso. Mas você consegue. Você tem que mostrar o seu melhor, mostrar por que você veio e fazer um trabalho com ética, que eu acho que isso é o principal. Eu sempre gosto de falar isso também lá no Medcast, fazer um negócio com ética, com tranquilidade e fazer isso melhor. Tratar bem seu paciente, que é o principal. A galera é meio travada também com relação a isso. Não sei lá em Teresina, mas na minha cidade... você vai perder esse anel. Isso aí não perde não. Isso aí ele não perde não. Mas assim, lá na minha cidade, era muito isso de, cara, quem sai daqui não volta mais. Se você sair pra fazer residência, você não volta mais. Não porque você não vai querer voltar, mas porque aqui o mercado vai se fechar e não vai te deixar voltar. Cara, isso não existe. De verdade, eu acho que de todas as pessoas da minha turma que saíram pra fazer residência, as que realmente quiseram voltar, tipo, eu quero voltar, voltaram numa boa, voltaram com tranquilidade. São profissionais excelentes, são profissionais bem formados, são profissionais que foram atrás de grandes serviços e eu acho que tá tudo bem. Ninguém vai negar um profissional bem formado, sabe? Eu acho que isso deve acontecer lá também. Sim, e assim, tem dificuldades em determinadas especialidades. Sim, que são mais fechadas. Tem cooperativas. Isso em todos os lugares, né? Todo lugar tem isso. Mas, como eu falei, se você fizer esse trabalho com tranquilidade, seriedade, com ética, cara, você vai ser englobado por esse pessoal, entendeu? Você não vai deixar de... A não ser realmente que você
não queira tá voltando porque tá sendo forçado. Então, às vezes, você não vai dar o seu melhor para aquilo ali. Mas, se você fizer com tranquilidade, cara, vai dar certo. Dá pra voltar, sim. Dá pra ser absorvido pelo mercado de trabalho, sim. Como eu falei, pode ter suas dificuldades, pode não ter. Então, é você chegar lá e conversar com o pessoal de lá, entender como é que é o sistema lá que o pessoal lá convive, como é que vive, né? Como é que os médicos trabalham lá. E rapaz, o não tu já tem, cara. Vai buscar humilhação. E às vezes a gente tem aquele anseio de já querer resolver todas as coisas que vão acontecer na nossa vida daqui a 5, 10 anos agora. Exatamente. Né? Então, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem um casal de amigos nossos, um carioca. Em São Paulo, não? Aqui em São Paulo. Lá em São Paulo, aqui em São Paulo, no caso. A gente tem um casal... No Rio, ele tá no Rio, ele tá no Rio. A gente tem um casal de amigos nossos, um do Rio e outro... E a menina de Manaus. E aí, cara... A ideia dele, com certeza, quando ele veio pra cá, era ou eu volto pro Rio, ou eu fico em São Paulo. E agora já tá na mesa a possibilidade deles irem voltar pra Manaus, que é a terra dela, que tem uma condição legal, ela já tem alguns contatos, tem bastante abertura. Então não adianta você querer ter todas as respostas agora, porque você não tá levando em consideração as pessoas que você vai conhecer, as condições que você vai encontrar, o local que você vai fazer residência. Enfim, tem uma série de possibilidades aí na mesa que você nem conhece ainda. Sim. As 3 decisões mais importantes que a gente tem que tomar na nossa vida são nessa ordem. A pessoa com quem você vai compartilhar a vida, o seu trabalho e onde você vai morar. Às vezes você querer decidir a terceira sem decidir as duas primeiras é você dar um tiro no seu pé. É complicado. Sim. Ou você sofrer por antecipação. Ou você ficar fazendo plano e... É isso. Há 5 anos atrás, quando eu saí de Joinville, o meu plano era, eu vou sair, fazer pediatria e voltar. Depois o meu plano estendeu. Não, eu vou sair, vou fazer pediatria, aí eu vou fazer NEL, aí depois eu volto. E agora é tipo... Então, saí, fiz pediatria, fiz NEL, sigo aqui e só saio daqui pra ir pro Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Rio de Janeiro daqui a pouco sei lá o quê. Ainda bem que eu já escolhi as duas. Escolhi a pessoa que quero compartilhar minha vida. Eita, e o trabalho. Eita! Ela escutando isso aqui, ela vai chorar. Como que ela chama? Amanda. Amanda, um beijo pra você. Beijo. Viu? Mas e aí, cara, quando você estiver lá em São Paulo, então você quer fazer clínica médica. Aqui em São Paulo. Nossa, ele tá muito perdido hoje. Tô chocada. Você vai, às vezes, então você já sabe a sub que você quer prestar ou não? Vamos lá. Eu quero fazer clínica médica. Tô prestando agora pra clínica médica e tô indo com mente aberta. Então. Tem um pensamento de sub? Tem um pensamento de sub. Né? Sempre tem. Eu quero fazer gastro. Pô, minha paixão, sempre gostei. Meu pai é gastro, logicamente, segui os passos. Mas não é por isso, sempre gostei. Mas sim, mente aberta. Entendeu? Sempre gostei de reumato também. Sempre gostei de infecto. Então, assim, mente aberta. Por que eu perguntei isso? Porque às vezes você, sei lá, aí você passa no IANSP e, começa a gostar de endócrino. Escolhe fazer endócrino. Aí você conhece um chefe seu que, gosta de você, vocês criam um vínculo, ou um outro colega seu de residência, que às vezes é do interior de São Paulo, que tá começando um serviço de endócrino e você acaba plugando lá. Aí do nada, cara, muda sua totalmente. Vida já deu um duplo escarpado. Exatamente. Aqui. E você vai levando. E quando você se fecha para uma possibilidade, por isso que é legal ter a mente aberta, você deixa de aproveitar várias oportunidades que vão aparecer no caminho, porque você nem reconhece aquilo como uma oportunidade. A gente só dá bom dia para aquilo para quem a gente conhece. Se você não enxerga aquilo como uma oportunidade, você não vai nem se interessar, você não vai nem olhar com mais cuidado para aquela chance. Eu acho que aí tem uma via um pouco de mão dupla, né? Às vezes você dá bom dia pra todo mundo, não é tão bom. E às vezes não dá bom dia pra ninguém também não dá certo, né? Então você tem que saber, né, trabalhar essas duas atividades na sua vida. E é isso, né? Se Deus quiser permitir, vou vir para São Paulo fazer minha residência. Pretendo voltar? Pretendo. Quem sabe? Vai que não volto. Então, seja o que Deus quiser, entendeu? Joga, né? Joga. Rapaz, hoje terminando essas provas aqui, eu já falei, cara, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, entendeu? Vai e... velho, o que eu pude fazer eu já fiz. Isso, Meu melhor tá feito. Agora é só lapidar um pouco mais para aquela instituição ou outra. E quando eu chegar na residência, é ser o melhor residente que aquela instituição já teve. O pensamento tem que ser esse. Sim. Porque é difícil, né? Tem que trabalhar, tem que lidar com as duas coisas, trabalho e residência. Mas se você for o melhor residente, der o seu melhor,
vai dar tudo certo. Você vai ser reconhecido pelos seus pares, pelos seus mestres. Então, e sempre que eu acho que a gente tá diante de uma decisão difícil, tipo, pra onde eu vou, onde eu quero trabalhar, qual instituição prestar, você tem sempre que voltar nas premissas, nos princípios ali. Então, cara, quais são os princípios que são mais importantes ali na sua vida? Então, cara, eu quero estar num local com pessoas boas, eu priorizo estar próximo da minha família, trabalho é importante para mim, mas eu também não quero abrir mão disso. Então, a partir do momento que você vai colocando os princípios na mesa, a sua decisão fica muito mais bem embasada, né? Porque você tem muito mais clareza do porquê que você está escolhendo A em detrimento de B. Exatamente. Mas eu concordo e discordo da sua frase. Vou te falar por quê. Escolher vir pra cá, vir pra São Paulo, foi a coisa mais difícil que eu já tive que escolher, assim, na minha vida. Foi uma das grandes decisões que eu tive que tomar, que eu sofri demais pra tomar, pra poder bater o martelo, com medo, por medo de escolher o lugar errado. E eu acho que isso assombra 11 em cada 10 médicos recém-formados que estão aí nessa fase, ou de qualquer pessoa que tá aí tomando essa grande decisão de sair de casa, sair de perto da família. As minhas possibilidades eram muito claras, e para algumas pessoas, acho que até hoje eu tomei a decisão errada, né? Apesar de que isso zero importa. Mas vai vendo, profissionalmente falando. E eu acho que é isso que eu quero trazer aqui. Sim. A perspectiva que você olha as coisas, às vezes, te dá respostas diferentes. Então, se naquela época eu tava com 2 opções. Eu tinha um hospital infantil, que lá no sul, lá em Curitiba. Curitiba fica 1 hora da minha cidade. Então, perto da minha família, né? Eu também fiz faculdade em casa, então nunca morei em Curitiba, mas 1 ano só pra fazer terceirão. Nunca morei fora, assim, longe de ficar meses sem ver meus pais. Sou filha única, tenho minha irmã que é de criação. Então, assim, eu tinha essa opção. Ou eu ia pra uma cidade do lado de casa pra fazer um baita serviço especializado em pediatria, que é o que eu ia fazer. Já tava com um apartamento alugado. Imagina, minha vida é muito mais qualidade de vida, minha vida ia ser muito mais tranquila, né? Meus pais lá me ajudando e tal, do lado. Ou eu poderia vir pro IANSP, que é um hospital geral, não é um hospital pediátrico, não é um hospital infantil, não é voltado para aquilo que eu queria. Longe pra caramba, né? 500, 600 quilômetros da minha cidade, pra ficar meses sem ver a minha família, pra ficar meses sem voltar pra casa. Então, a decisão foi muito difícil. O que você não contou é que tinha um Bernardinho lá no O que eu não contei... Não, meu filho, você nem existia nessa época. Então, o que eu não contei, na verdade, é o seguinte... Que de todas as pessoas para as quais eu pedi conselho, nenhuma mandou você me aconselhou vir. Nenhuma. Que eu realmente perguntei de fato. Eu no seu lugar não iria. Nossa, olha só. Profissionalmente falando, é muito melhor você estar aqui. É um hospital infantil, é o maior hospital infantil do Sul. Pessoalmente falando, é muito melhor você estar aqui. É do lado da sua casa. Não faz sentido você querer ir pra lá só porque, é São Paulo. A única pessoa que, na verdade, o único conselho que ela me deu, que foi a Andressa, inclusive, se ela ouve o podcast, um beijo pra ela. Ela foi minha residente de clínica médica quando eu era interna. Ela virou pra mim e falou assim, Gabi, a resposta só você tem. Não existe resposta certa e resposta errada. Existe aquela resposta que o seu coração quer. E a resposta que também você vai fazer dar certo, né? Não, e foi isso que ela me falou. Quem sabe essa resposta não sou eu, não é ninguém que tá te aconselhando a fazer isso ou aquilo, não existe isso. Você vai ver que independente do local pra onde você for, você vai se virar, vai dar certo. O seu coração sabe a resposta. Cara, quando ela me falou isso, eu cheguei em casa, chorando aos prantos, meu pai virou pra mim e falou, a gente já tava com um apartamento alugado em Curitiba. Ele virou pra mim e falou assim, você quer ir pra São Paulo, né? Falei, quero. Então a gente vai. Eu falei, pai, mas olha só, a gente já tá de apartamento alugado. Ele não quer saber. Eu já tô de matrícula feita, não importa. Liga lá e pede pra... Dava tempo ainda, porque era fevereiro. Liga lá e pede pra sair. E é isso. E você tem que fazer aquilo que você realmente quer fazer. Você vai ser muito mais feliz onde você realmente quiser estar. Não adianta você ficar aqui porque é mais perto de casa, porque profissionalmente falando a instituição é melhor. Não adianta. Você não vai ser... Talvez, né? Não sei se eu teria sido ou não. Provavelmente não, mas você não vai ser plenamente feliz. Um dia a gente vai entender por que você foi. Se for pra ir não voltar, se for pra ir pra voltar, independente, vai. E aí, cá estou eu 5 anos depois. Noiva. Eu acredito que muito que o nosso valor
é construído proporcionalmente às decisões difíceis que a gente toma. Com certeza. Quanto mais decisões difíceis a gente toma, quanto mais vezes a gente escolhe o caminho que parece menos confortável, mais a gente cresce. E eu acho que o valor que você dá para as coisas também, né? Porque dificuldade a gente vai encontrar em todos os caminhos, mas toda a grande dificuldade que eu encontrei desde que eu cheguei em São Paulo, o que passava na minha cabeça foi, cara, eu pensei muito pra estar aqui. Eu quis muito estar aqui. Era o que eu realmente queria da minha vida, sabe? Eu estou aonde eu sempre quis estar. Então, ok, os problemas vão aparecer, os leões vão aparecer e a gente vai matar um por dia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não preciso matar os leões que vão aparecer daqui 5 anos. Deixa eles lá e aí um dia de cada vez. E eu acho que esse é o maior conselho, entre aspas, que eu posso dar pra quem tá passando por isso, sabe? Igual você que tá também saindo de casa. Ah, mas será que eu vou voltar? Meu intuito é voltar, mas será que eu vou fazer isso? Cara, só vai. Só vai. Uma coisa de cada vez. Exatamente. Depois a gente vê o que vai ser, depois a gente vê como vai ficar. Tanto que a partir do momento que eu pisei aqui, meu pai começou. Mas será que você volta? Eu falei, pai, não sei. Não sei, vamos ver o que vai aparecer. Quem sabe, né? Nunca diga assim, nem nunca diga nunca, como diz minha mãe. Então, bora. E o pensamento é esse daí. Vai dar certo. Sempre dá certo. Não deu até hoje. Exatamente. As pedras no meio do caminho vão aparecer, lógico, né? sempre, em todos os caminhos. Os morros Independente do quão feliz a gente tá com a escolha, né? Sempre vai ter pedra no caminho. Isso não deu certo, é porque talvez não tenha chegado ao fim. Ao fim. Profundo. Só desista quando chega no fim, mas ao fim você nunca sabe quando vai ser. E aqui é uma sequência de frases. Réplica, tréplica. E galera, a gente tá caminhando aqui pra reta final do podcast. Passou voando, eu sei. Mais de 1 hora aqui de papo. Passou rápido. Caraca, passa muito rápido. É sempre assim. É uma cápsula do tempo essa sala. E Lucas, a gente tem uma tradição de na reta final aqui do podcast, a gente sempre pede pro convidado indicar um livro que você acha que nossa audiência deveria ler. Legal. Eu tô lendo agora. Peraí, deixa eu pensar aqui num livro interessante, né, pra galera ler. Resposta aí na indicação. A galera consome mesmo. Consome. Eu gosto muito de ler assuntos voltados a empreendedorismo. Eu sempre tive isso muito na minha cabeça, de que medicina, pra mim, é o que vai me levar, é o início de um fim, é o início pra chegar no fim, né? E eu sempre gostei muito de empreender. Tanto é que eu criei uma empresa, né? Com uns amigos meus. Mas o jeito Disney de encantar as pessoas. Eu acho muito legal esse livro. Ele é muito bom pra se você quer aprender a conviver num espaço e entender como aquilo ali se construiu. E como motivar, principalmente você que é chefe de um serviço, como motivar quem está sendo liderado por você a sentir amor por aquela instituição, amor por aquele serviço e trabalhar junto para aquilo ali dar certo. Então eu acho que esse é um livro muito legal. E eu acho que além de ser a base, né, o tema base do livro é empreendedorismo, mas serve muito pra gente dentro da medicina também. Pra muita coisa. Pro consultório. Mas assim, quando eu digo empreender, não é só criar uma empresa, porque a nossa vida é empresa, né? Então... médico também é empresário. Médico é empresário, né? Então eu acho que você saber como pegar a sua recepcionista da sua clínica e fazer ela atender o seu paciente de uma forma diferente é essencial. Você chegar para aquela moça que está fazendo a limpeza na sua clínica e falar como ela deve atender aquelas pessoas é diferente. E fazer com que elas vistam a camisa daquilo ali. E digam para você e falem, olha, isso aqui é minha casa. Eu não estou indo trabalhar, eu estou indo pra minha segunda casa. Que é onde você passa a maior parte da sua vida. É no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E é lá onde você vai criar amizades, aprender a viver, aprender a crescer como pessoa. Show de bola. Então é isso. Eu acho que é um livro muito legal para quem quer aprender um pouco mais sobre gestão e sobre a vida mesmo. Ótima sugestão. Muito bom. E a gente também pede uma outra indicação, que é um convidado que você gostaria de ver aqui. Cara,
Legal. Foi ele, né? Não. Foi surpresa. Foi Hoje surpresa. tá sendo... Hoje Vamos tá ver se ele é host mesmo. Vamos ver. Esse cara é bom. Pô, legal, cara. Assim, vocês já seguiram o canal? Faz Já teu inscreveram merchan. Faz teu merchan. Não, tô falando de vocês, já se inscreveram aqui. Ativaram o sininho pra poder receber a notificação desse podcast. O Bernardo, quando eu vi lá a gente fazendo, pô, cara, aí é legal. Assim, eu acho que convidados interessantes, São Paulo tá lotado de médicos muito legais. Mas quem eu gostaria de convidar para o meu podcast, se eu tivesse essa oportunidade, que eu acho que seria uma oportunidade muito boa para vocês, o Celano Porto. Ele é um cara que eu gostaria. Até porque, assim, a gente tava falando, né? Agora eu vou fazer um merchan aqui do Medcast. Qual é a proposta do Medcast? É falar sobre experiência de vida com os médicos. Então a gente levou caras... Pô, o cara tem 60 anos de formado e foi lá falar sobre a vida dele. E eu queria muito saber como foi a trajetória do Celso Celano Porto. Celso Celano Porto é um dos ícones da medicina. Eu queria muito saber como foi que ele... Por que ele escreveu aquele livro, cara? Melhor livro de medicina que eu já li na minha vida. Oxe, aqui lá vem o nordestino. Oxe, com certeza. Com toda certeza. Então, assim, eu acho que ele seria um convidado muito legal pra você trazer aqui. Pô, o cara é empresário, o cara é médico, escritor. Um baita professor. Baita professor, o cara é palestrante. Então, assim, pô, acho que seria ótima dica. Gente, vamos arrumar aí. Você quer ver o Celano Porto aqui? Não, quem aí já teve faculdade, que teve evento com o Porto, por favor, manda esse podcast pra ele. Você acredita que eu já tive? Manda esse podcast pra ele. E eles foram pra inclusive por esse congresso que tem lá no Piauí, mas eu não era acadêmico ainda, cara. Então eu não tive a oportunidade de falar pô, queria apertar na mão desse cara, velho. Falar assim, pô, obrigado, você me ensinou... Tietar, né? Exatamente. Você me ensinou o básico. Os primeiros passos ali na medicina, né, cara? Você me ensinou a posição natural do corpo humano, que eu não sabia, entendeu? Então, assim, poxa, seria uma oportunidade muito legal. Incrível, gostei. Existem vários médicos hoje muito bons que transformam a medicina no estado do Piauí, no Brasil. Mas eu acho que ele é a base. Boa. E eu acho que você começar pela base é fundamental. É igual a tudo, né? Você começa do beabá. E depois vai pra anatomia, fisiologia e vai. Maravilhoso. Curti demais. E Lucas, onde é que a gente encontra aí nas redes sociais? Agora é hora do... Agora é hora. O pessoal não deixa de se inscrever. Pode, arrasta aqui pra cima. O Instagram do Medcast é @med.cast. A gente também está em todas as plataformas de streaming. Deezer, Apple Music, Spotify. Eu lembro desse merchan aí que você faz. Umas plataformas americanas que eu não sei nem o nome. Grupo Medcast. Estamos também no Twitter, Grupo Medcast. O Twitter tá legal. A gente tava falando sobre o Twitter aqui. O Twitter tá muito legal. E estamos também no Facebook, Grupo Medcast. E agora a gente criou uma conta no TikTok. Cortes Medcast. Legal. Show de bola. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo e no @pediatra de consultório também, todos os dias. Aí, meu Instagram, né? Lucas D. Parente. É importante, só falei no Medcast, né? Boa. @Lucas D. Parente também. Perfeito. E o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, TikTok, YouTube, canal Mentoria Residência. E no podcast, no @desconstrucast.podcast. E no YouTube também, DesconstruCast. Para todo mundo que assistiu esse episódio até agora, não deixa de, como o Lucas já falou, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para poder receber a notificação. Toda terça-feira a gente tá aqui, ó, suando. 7 horas da manhã, um episódio novo. Pra você, recebe aquele episódio ali prontinho, editado. Você não sabe o trabalho que tem. Nos bastidores. Então valorize o trabalho do criador de conteúdo. Cara, e manda esse episódio. É muito difícil fazer um podcast. A gente começou lá. E assim... Já tem quantos episódios lá? Nós estamos no 38º episódio. Caramba. Toda semana a gente grava um episódio com um médico diferente. E a ideia é essa, motivar. Motivar o estudante, motivar o médico, motivar o residente. E assim, cara, é difícil. Precisa, né? Olha, primeiro episódio do Medcast, quem disse que eu falava com a câmera? Olhando pra vocês assim, falando, é diferente, cara. Vai evoluindo, a gente vai, e hoje em dia a gente vai aprendendo. A gente olha pro Bernardo no primeiro vídeo do MedSkill e olha pro Bernardo hoje, entendeu? É outra pessoa. Totalmente diferente. Melhorou o apartamento, que hoje eu conheço o apartamento do Bernardo. Eu conheço o cachorro do Bernardo, eu conheço a escada do Bernardo. A gente vê. É um tour pela casa do Bernardo. Exatamente.
Show de bola, pessoal. Então, até a próxima terça, 7 horas da manhã. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Beijo.